Não há dúvida de que a questão migratória, ela tem muitos aspectos importantes a serem considerados, particularmente na diferença entre os dois lugares onde isso é muito relevante. Claro que a situação migratória, quando nós falamos dos Estados Unidos, particularmente depois de Donald Trump, tem muito a ver com a questão da violência que aumentou substancialmente nos Estados Unidos. A questão do tráfico de drogas tem sido particularmente importante para os norte-americanos, que se tornaram aí um dos grandes países consumidores de droga ao longo dos anos. E parece quase que impossível que a política doméstica do país consiga evitar que se formem ali novos quadros e também novas ações por parte dos traficantes. Por essa razão, que a decisão tomada por Trump de transformar aí os narcotraficantes em terroristas tem uma implicância muito importante, porque justamente ampliará o alcance da jurisdição norte-americana para uma jurisdição quase que universal. Isso é muito importante porque nós veremos aí, muitas vezes, os Estados Unidos atropelando a questão da soberania nacional, justamente em razão desta situação que tem sido aí um grande trauma para a sociedade norte-americana. Agora, o fato é que nos Estados Unidos o problema tem muito mais a ver também com a América Latina, em razão dos enormes problemas econômicos que a região enfrenta já há muitas décadas. É por essa razão que preocupa a América Latina a forma como Trump irá agir neste processo todo da imigração. Inclusive afeta países como o Brasil, que tem sido aí nos últimos anos, em razão da sua instabilidade política e principalmente na questão de segurança, um dos países que mais tem exportado migrantes para os Estados Unidos. Algo inédito ao longo da nossa história, mas que começou já na década de 80, quando nós tínhamos os primeiros brasileiros migrando para a Europa, particularmente em Portugal, em razão da crise econômica gerada pelo governo Sarney. Nos últimos anos, a migração brasileira tem muito mais a ver com a questão da qualidade de vida, particularmente a questão da segurança, que parece e dá a impressão que é uma guerra perdida no caso brasileiro e que precisa ser modificada para se evitar que este fluxo migratório cresça ainda mais. Agora, a situação de Trump é esta, de evitar aí o máximo possível que novos migrantes entrem no território norte-americano. Claro que ele está querendo também trazer um número maior de migrantes qualificados, justamente no sentido de roubar o cérebro de outros países. Já no caso europeu, a situação tem a ver muito com o passado colonial, afinal os europeus sentem aí uma dívida histórica em razão dos enormes prejuízos que causaram em muitas partes do mundo, particularmente em África e também no Oriente Médio. E por essa razão eles sentem aí aquela questão dos direitos humanos e uma certa incoerência na questão do discurso quando falam de imigração com relação àqueles que vêm das antigas colônias. Mas o fato é de que os europeus também, além da preocupação de drogas e da formação de máfias, os europeus também têm uma questão muito relevante, uma preocupação extremamente relevante, que é justamente aquilo que nós chamamos de questão islâmica, ou seja, o medo que existe na sociedade europeia, em vários países da Europa, de passarem por um processo de islamização da sociedade em razão do crescimento do número de imigrantes de regiões de islamismo assuntíveis e vem para a Europa na busca de melhorias, possibilidades de uma vida melhor. A islamização parece ser uma preocupação constante dos europeus e que, em razão de um quadro de fertilidade baixa, parecem não conseguir aí responder à difícil situação que é justamente aquela de não ter população suficiente para fazer com que as economias cresçam. Por essa razão, os imigrantes são muito importantes. Então, a situação e a questão da migração é extremamente relevante para uma Europa que se encontra envelhecida e parece não querer crescer na sua taxa de fertilidade e que aos poucos vai perdendo lugar histórico na questão da inovação, na situação de bem-estar social e particularmente naquilo que os europeus sempre tiveram, que foi justamente um discurso de coerência. A partir do momento em que partidos
mais extremistas falando sobre a questão migratória tendem a ocupar maior relevância no poder, o que nós observamos é que o discurso europeu começa a ter uma grande incoerência.